A história do Brasil começa muito antes da chegada dos europeus em 1500. Durante milhares de anos, o território que hoje chamamos Brasil foi ocupado por numerosos povos indígenas, organizados em diferentes culturas, línguas e formas de vida. Esses povos não constituíam uma unidade política, mas formavam redes complexas de circulação, troca, guerra, parentesco e espiritualidade. Viviam da agricultura, da pesca, da caça e da coleta, cultivando principalmente mandioca, milho e frutas nativas, e possuíam conhecimentos profundos sobre a floresta, os rios e os ciclos naturais. A chegada dos portugueses, portanto, não marcou o início da história do país, mas o início de uma nova fase, marcada pelo contato violento entre mundos distintos. A expedição de Pedro Álvares Cabral, em 1500, integrou o território americano ao sistema colonial português. Nos primeiros anos, a presença portuguesa foi relativamente limitada e concentrada na exploração do pau-brasil, madeira valorizada na Europa para a produção de tintura vermelha. Esse período inicial caracterizou-se por relações ambíguas com os povos indígenas, que envolveram tanto alianças quanto conflitos. Com o tempo, porém, a colonização se tornou mais estruturada, especialmente a partir de 1530, quando a coroa portuguesa decidiu ocupar efetivamente o território para garantir sua posse diante da ameaça de outras potências europeias. A implantação do sistema de capitanias hereditárias foi uma tentativa de organizar administrativamente o território, delegando a particulares a responsabilidade pela colonização. Embora muitas capitanias tenham fracassado, esse modelo marcou o início da ocupação mais permanente da terra. Posteriormente, a criação do governo geral contribuiu para fortalecer o controle político da colônia. Nesse contexto, consolidou-se o cultivo da cana-de-açúcar como principal atividade econômica, especialmente no Nordeste, apoiado no trabalho escravizado indígena e depois majoritariamente africano. A escravidão africana tornou-se um elemento central da formação social brasileira. Milhões de pessoas foram trazidas à força para trabalhar nas plantações, nos engenhos e nas cidades, transformando profundamente a composição demográfica e cultural do território. A presença africana influenciou decisivamente a língua, a culinária, a música, a religiosidade e as formas de organização social do Brasil. Ao mesmo tempo, a escravidão estruturou uma sociedade profundamente desigual, baseada na concentração de terra e poder nas mãos de uma elite colonial. Durante o período colonial, o Brasil permaneceu subordinado aos interesses econômicos de Portugal. A produção era voltada principalmente para a exportação, primeiro com o açúcar e mais tarde com o ouro encontrado em Minas Gerais no século XVIII. A mineração provocou deslocamentos populacionais, crescimento urbano e maior controle da coroa sobre a colônia, além de estimular tensões sociais e políticas. Surgiram movimentos de contestação, como a Inconfidência Mineira, que revelavam o desgaste do sistema colonial. No início do século XIX, mudanças profundas ocorreram com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, fugindo das invasões napoleônicas na Europa. Esse evento alterou radicalmente o status da colônia, que passou a sediar o centro do poder do Império Português. Foram criadas instituições administrativas, culturais e econômicas que ampliaram a autonomia local. Em 1822, sob a liderança de Dom Pedro, o Brasil declarou sua independência, tornando-se um império separado de Portugal, mas mantendo muitas estruturas sociais herdadas do período colonial. A história do Brasil, portanto, não pode ser entendida apenas como uma sequência de eventos políticos. Ela resulta do encontro entre povos indígenas, europeus e africanos, da formação de uma economia voltada para o exterior, da permanência de desigualdades estruturais e da construção gradual de uma identidade nacional, marcada pela diversidade cultural e pela tensão entre dependência e autonomia. Esses elementos iniciais ajudam a compreender não apenas o passado colonial, mas também muitos dos desafios sociais e políticos que continuaram a influenciar o país ao longo dos séculos seguintes.